Festival de Cinema de Sundance chegou ao fim aqui na gelada, hiperventilada e, claro, sempre animada Park City. E a festa de encerramento teve clima de descontração. Exatamente. Esse foi o tom da festa, que contou também com muita emoção. Isso porque o diretor de Sundance, John Cooper, deixou o cargo depois de 11 anos à frente, comandando e delineando o perfil que Sundance tem hoje. Ele passou o bastão para Tabitha Jackson, que também há 6 anos já faz parte da equipe de Sundance e comanda o departamento de documentários. E é muito responsável pelo tom libertário e sempre diverso que a seleção de documentários de Sundance tem. Cooper, claro, se despediu em grande estilo. Em vez de lágrimas, de choro, ele cantou e dançou. Um diretor como esses, é óbvio que Sundance ia ter esse perfil muito diverso. Se a missão de Tabitha é difícil, imaginem a do júri, tanto da seleção internacional quanto a de filmes americanos. O júri internacional, aliás, que tinha entre os membros Wagner Moura, premiou o iraniano Yarda, um filme, como disse o Wagner Moura, surpreendente. Yarda conta a história de uma jovem que assassinou o seu marido e tem um dia num programa de TV iraniano, uma espécie de reality show, para convencer tanto a filha desse ex-marido dela, quanto a audiência de que ela merece o perdão. Também um outro filme que nos leva para o lugar do outro e nos faz entender muito a realidade local é Epicentro, que ganhou o prêmio de melhor documentário da competição internacional. Ele conta a história de Cuba, na verdade a Cuba contemporânea, e como ela é essa ilha, ao mesmo tempo mágica, suspensa no tempo, em que os moradores têm também que enfrentar muitas dificuldades diárias. E o mais interessante é que o documentário conta essa história de Cuba pelo olhar das crianças da ilha, ou seja, é um olhar ao mesmo tempo ingênuo, mas de muito encantamento. Já na competição americana, o júri, que tinha, entre outros membros, Ethan Hawke e Isabella Rossellini, premiou o longa Minari, de Isaac Chung. É um filme que fala também do olhar da criança sobre o mundo, só que dessa vez um garoto coreano que imigra para os Estados Unidos com os pais e aí um dia recebe a avó, já velhinha, que tem que dividir o quarto com ele. Já na competição de documentários americanos, quem levou a melhor foi Boys State. Conta a história de um grupo de garotos do Texas que um dia decidem fundar uma república. Isso mesmo, fundar uma democracia. Na categoria de roteiro americano, quem ganhou foi um brasileiro, Edson Oda, isso mesmo, que vinha ganhando fãs durante Sundance inteira com Nine Days. Um drama sci-fi muito inteligente. Claro, foi um prêmio muito justo e o Edson, obviamente, ficou muito feliz. Muito emocionante receber um prêmio desse, que é algo que a gente sempre sonha estar em Sundance, e ainda mais com o roteiro, que é tipo o embrião do filme. Para mim, fiquei trabalhando tanto tempo nesse roteiro e para mim foi muito especial, ainda recebendo o prêmio do Ethan Hawke, que é um cara que eu admiro tanto. Foi muito, muito especial. Entre os prêmios paralelos, a gente tem que citar 2 muito especiais. O primeiro foi para Dick Johnson is Dead, dirigido pela filha dele, a Kirsten Johnson, que é fotógrafa super tarimbada. O filme conta a história da morte do pai dela e, na verdade, como ela queria preservar o pai, quase eternizá-lo. Ela usa recursos super criativos, obviamente, entre documentário e fantasia, para imortalizar esse pai. Não à toa ganhou o prêmio de inovação em narrativa não documental. I just feel very honored to be a part of this moment where we're seeing a whole new set of people who are making a whole different kind of films. So it's a huge moment, I think. Outro filme que mereceu reconhecimento por sua inovação foi This is not a burial, it's a resurrection. Ou Esse Não é um Enterro, é uma Ressurreição. Filme africano do Le Monge Moses, que tem entre os produtores o brasileiro Elias Ribeiro. E conta a história de uma senhora numa vila africana que está planejando com todo cuidado seu enterro, até que descobre que essa vila vai ser inundada pela construção de uma represa. É um filme que fala de resistência, mas com muita poesia. Não por acaso recebeu o prêmio de narrativa visionária. Esses foram os principais destaques da premiação de Sundance 2020, que celebrou ainda produções do mundo inteiro que vão ser levadas agora para festivais nos 5 continentes. Você acompanhou tudo comigo, Flávia Guerra, direto da gelada Park City, Canal Brasil, Cine Jornal. Ano que vem tem mais. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu. Que tem... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu. O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!